o que que é a gente expressar, né? Olhar para trás, olhar para frente, aquele tempo que a gente cultuava cabelão, meu cabelo era cacheado, pintava com coleston, ficava loiro. E meu cabelo sempre foi muito fininho, mas eu tive cachos enormes e tal. E depois que você entra num regime de atividade, o que que é parar o cabelo na cabeça? Tive todas as experiências, desde também BH Hair, absurdamente sofisticado, muito caro, sustentar a manutenção, e é bonito cabelo curto, é cabelo, né? Mas o que que é o cabelo ter seus rodamuinhos, assim eles falam, né? Já tem umas bolotinhas branquinhas, branquinho e tal. E trocando em fase de poda já é uma idade que você melhorar na hora que você troca todo. Mantém a selagem, já manter os fiozinhos, dá para curtir um curto moderno e sustentável. Você avaliar a ponta do lápis, que já é um calor. Se eu tivesse iniciado a atividade com cabelão ou com MHR na cabeça, eu tinha ficado doido. Eu sou experiência de MHR amarrado, MHR colado. Já trabalhei com cabelo aqui. Conseguiram dar um choque químico no meu cabelo, era muito fininho, mas ao mesmo tempo muito forte. Só para deixar meu cabelo loiro, se não souber fazer, em pouco tempo laranja tudo. Se tiver em atividade de grande queima, tem que limpar tudo, que eu lavo a cabeça direto para não manter alergia no cabelo, né? Cria. No começo, uma coceira do caralho sem ter nada na cabeça, um monte de coisa. Ajustando o sistema neurológico, o calor. Me senti ventilado de alguma forma e tudo dá muito cansaço. E de repente trocando o cabelo para sair daquela tinta que estava somando tinta, passando por um soft color, ver que na hora que eu trocar todo, consigo manter a selagem, está crescendo muito rápido, fazer amanhã. E depois manter uns fiozinhos nobres. Eu já tive cabelos limpos, já tive tragédias tenebrosas, parecendo que um fogo da além, cabeça de fósforo, né? O que é pigmentação para quem ficou muito tempo no passado fazendo bronzeamento, o que era pigmentação no cabelo? Eu já nasci com o cabelo puxando pro vermelho, né? Um cabelo meio que acebolado, ainda que eu era considerada loira. Se me chamar até de italiana, ainda que eu não seja descendente de italiano, porque branca eles têm mania de chamar lemoa, italiana, né? Tem essas coisas. Eu, né, fiquei infinitivo tempo dentro de uma máquina computando muita coisa, metabolismo, muita coisa, coincidiu na época. Comprar uma máquina de estética mesmo, mas ela fica, né, já está na casa do meu irmão, mas eu usei durante muito tempo. Eu tenho muita experiência sobre essas coisas estéticas e botar na ponta do lápis. Por exemplo, o que é você fazer uma mudança corporal extensa e ter cuidado em não ficar cozinhando na praia, não fazer em cima de tempo de altas temperaturas. Tem muitas coisas, o custo-benefício, para você se sentir mais à vontade, catalogar a rotina de trabalho, para quem gosta de ler da fome também, da dor de cabeça, dá tudo, você somar várias questões, né? O cabelo curto, que até eu ajustar o cabelo estava aqui, falei, se eu prender o caralho do cabelo, o cabelo prende aqui, ele tem entradas, vai dar esses rodamuinhos, esses negócios, tá assim, mas tá falho, vamos cortando esse treino. Um dia eu peguei, me fui botar a franja aqui, esse cabelo tá para trás, eu tenho que achar um corte. Até eu ajustar aquilo, eu não tava gostando. No final das contas, tudo aqui é cabelo, eu falei, eu quero ele curtinho, mas tá, tem que fazer, tá assim, tenebroso fazer, porque cresceu já muito rápido, tá cortando para trocar, mas ele seladinho dá uma satisfação, é prático. Mas aquela mania de não querer estar afetando o olho, bota atrás da orelha, às vezes passa um gelzinho, depois vê ele meio soltando, porque o desfiadinho jogado na cara, você trabalhando, daqui a pouco fica igual uma galinha molhada. Mas eu já tive muitas experiências de avaliar o que é um cabelo quando o ombro. Você tem um cabelo no ombro para botar um mega hair, você tem que saber fazer. Seu cabelo tem que ser picotado, senão aquilo fica mal feito. Você tem que saber gastar, tem que comprar cabelo mesmo. Senão fica um tal de uma saia, um negócio tenebroso. Tem que ser quem sabe fazer. Eu tenho experiência de amarrado, de colado e ainda prefiro colado. Tive muitas experiências mesmo, a ponto de ter colocado um cabelo muito bonito. Falava que nunca ia sair do cabelo pretão, mas sempre tinha que pintar, porque o meu cabelo puxa para o mais claro. E ao longo do tempo a questão da sobrancelha escura, tem que clarear. Não abro mão de ter a sobrancelha do jeito que eu tenho. Já despigmentei uma vez, fiz fio a fio, ficou a coisa mais linda, mas ela era mais fina, né? Eu resolvi engrossar e depois aceitar que eu olho para trás, eu não aceito a mais fina, mas não deixa de ser uma coisa que assusta. Cadê o pelo? Pelo daquele tempo da sobrancelha fina, você vai tirando, vai ficando um pouco no lugar, fora do lugar. Fui fazendo pigmentação, fui crescendo, fui fazendo muito bronzeamento artificial. Tudo despigmentava até eu embuçanhar e botar a tatuagem mesmo. Mas eu fiz laser, aquilo dá uma sensibilidade horrorosa.
horrorosa. Não recomendo. Eu não tenho tanto fetiche com sobrancelha e ficar... É uma marca tipo assim, a quem ama, quem odeia e foda-se. Não tenho preocupação em mudar não. Sei que não, fiz o fio. O fio ficou lindo por cima. Pouco tempo fez xixi e saiu. Como diz, né? Lavou, não ficou novo. Então quer dizer, eu vou contornar, sombrear, né? O rosto ao longo do tempo tem uma escala de engordar. Minhas marcas ficaram tenebrosas, eu ganhei uma dobra aqui. Lógico que com o rosto consertado eu ia ter que colocar um botox para melhorar. Uma coisa mais assim. Segurar aqui, seria um trabalho de manutenção. Já troquei um tempo, entendo o que é botar o botox na ponta do lápis. Com 4 meses aquilo tudo sumir. Fiz porque eu troquei serviço com uma médica que era especialista em tudo isso. Fiz preenchimento. Ao longo do tempo tem as diferenças, as assimetrias. O aparelho demonstrou falta de pedaço de boca. Foi isso que me levou ao longo do tempo mania de querer fixar a imagem. Tá faltando pedaço, cresce aqui, harmoniza aqui. Eu tenho que de fato não só fazer um tratamento de vista que eu vou fazer, como por encaminhamento médico eu tenho que operar pálpebra inferior e superior. Superior é uma coisa que depende. Se você eleva, mas a cara tá bem desconfigurada. Eu tenho um desgaste aqui, eu fazia muito bronzeamento sem filtro algum, você tem que fazer sem, mas eu abusava mesmo. Mas eu tive uma despigmentação, uma alergiazinha aqui, e eu tive que, né, deixar um tempo isso aqui repigmentar, mas se eu ficar nervosa, se eu friccionar isso aqui fica vermelho, a pessoa acha que eu tô borrada de batom e não é. Então eu tenho que saber escolher o batom, eu vou ter que saber contornar a boca. Uma vez eu tatuei a boca inteira, ela descascou inteira, ainda fui comer pipoca com sal no cinema, só Cristo comigo. Aquilo rasgou, parecia que alguém tinha costurado, me enterrado e saiu o monstro das trevas. Aí eu decidi fazer uma linha para corrigir defeito de boca, eu já tinha um defeito de fala. O aparelho faz faltar um pedaço, num dado momento seria, eu nunca queria ter boca assim, mas talvez eu teria que preencher. Eu adquiri assimetrias com muito esforço físico, um coração, assimetria que parece que saiu chupando um lado do corpo para melhorar a velocidade de trabalho, a condição respiratória, a condição hipertrófica, um lado, a visão, o cérebro parece que trabalha um lado mais, o desvio de septo, parece que respiro todo de um lado só e aqui que vira repuxar. Então toda assimétrica eu manejo muito trabalho, eu sou um produto de muita experimentação. As mãos são tenebrosas, os joelhos, se eu tivesse que operar os joelhos da mão, dedo torto de tanto escrever, uma mão mais aleijada que a outra, ainda que eu tive umas alergias quando eu era criança, mas quando dobra aqui eu uso tudo, eu fazia muitas flexões assim e dormia assim. Então meu processo de trabalhar, manejar a anilha, eu tenho a mão, um joelho, quer dizer o que é ficar mais velho, melhorar isso, mas você usa essa porra dessa pele. Uma mãozinha, um pezinho, um trem que não é pequeno não, mas, né, nunca fui, vejo as transformações, as harmonizações que as pessoas fazem, mas num contexto mais lógico, eu acho que a pessoa ao longo do tempo, dependendo, ou opera uma vez e faz alguma coisa complementar, porque tem algumas coisas que não tem muita sustentação. Eu fiz um preenchimento, aí uma vez eu fui fazer um laser, faz um tipo pelinho, fiz um pelinho, não sei se aquilo queimou também, era com muita cautela, eu fui experimentar isso, que ainda nunca fui de ter problema assim e tal com isso, mas eu fui experimentar, eu fui fazer, né, não sou de ter pelo assim, não sou, mas aí o que é ao longo do tempo, mas o bom seria, né, eu mexia na cara, esse engordar danificou, fiquei com um colar, né, foi bem puxada essa queda aí, tá, prejuízo, eu tô pagando um prejuízo de questões, que a gente entender experimentação e passar raiva de fato, muita coisa, entender o que é o corpo modificado, o que é manter isso normalmente, e o que é o custo, a queda, o declínio, a idade que mesmo chega, mas numa conjuntura comum eu nunca operaria o nariz, nunca sofri esse acidente, tem que fiar aqueles trem de forma alguma, não tem problema nenhum com a minha sobrancelha, ainda que num certo momento muito gorda, toda isso assusta, né? Sempre achei legal prender o cabelinho para trás, mas tem que jogar para um lado, ele tem essa demoinha foi que levou também cortar para reestruturar o cabelo. Tinha uma época que eu era doido para botar um rabão assim, até botava na época mais nova, mas depois parecia que faltava cabelo. Eu entendi toda uma harmonização, uma arquitetonia de mega hair. Gastei, troquei serviço por um tempo, pagava em dinheiro, mas assim, me levou a conhecer todas as coisas estéticas, quanto custa, como utilizar em recurso de emergencialidade. Eu não tenho problema em desfilar para baixo, para cima careca. Sobre qualquer doença, eu encarar qualquer doença, eu não tenho problema algum. A doença me trouxe por a questão de não saber encarar, tá careca, tá isso, não tenho problema com nada disso.
Eu trabalhei em academia lotada a ponto de que eu deixei um cara que não tinha condição, querendo dar valor para ele botar a mão no meu cabelo, ele botou a merda no meu cabelo, que eu joguei um monte de tinta em cima até ter que cortar o cabelo aqui. Trabalhei careca, namorando, em academia com a frequência de homens gigantesca. Eu tive um teste de fé de pessoas que às vezes ficam muito pior em depressão quando tem um tratamento de câncer, por exemplo, que tem trauma com coisas de cabelo. Existe que cabelo tem um monte de situações, né? Mas eu não tenho problema com nada disso, não. Eu não gosto de volume demais, porque eu sinto muito calor, às vezes me senti o brucutu. Isso aqui trouxe vários determinantes. Até que ponto agradar o corte, a simetria, olhar por frente, olhar por trás, aquela coisa de você querer lamber ou juntar e tirar da cara quando você está fazendo atividade e o rosto fica mais visível. Mas aí eu tenho que estar mexendo sempre, senão eu tenho um lápisinho, não passo. Às vezes tem que ter um negocinho da gente já começar a proteger aqui. Tem uma bolinha engraçada, que eu não sei até que ponto reflete. Eu tenho uma mancha em cima do olho, que ela ficou assim, depois de eu fazer bronzeamento, como se fosse alguma coisa específica, porque quando eu era nova eu tinha uma alergia tenebrosa, uma rugosidade que ficava uma pele diferente, isso atacava. Não tinha problema visual, nada disso. Enxergo bem mesmo assim, mas a idade chega mesmo e tal. Mas engraçado, fez-se um contraste. E eu acho que, engraçado, né? A bolinha logo nessa direção, eu tenho um pouco cabelo branco, mas tem um tufinhozinho aqui. E ao longo do tempo, o calor, as atividades, eu vim experimentando o que é para homem e para mulher. Não gosto de cortar aqui, não gosto de surucar demais aqui errado, ou largar muito grande, mas para muita gente fica bonito. Mas em algum momento, para acertar, eu cortei. Às vezes você pinta com loiro que tem escrito loiro, o cabelo fica preto, você não acha quando você não tem experiência. Uma vez fiz um reflexo, odiei aquilo, todo envelhecido, eu queria mais loiro, eu era nova. Minha mãe pagou, me levou, eu cheguei em casa e falei, vou clarear só um pouquinho. Eu peguei um monte de amônio com água oxigenada, eu passei por cima da cabeça, criei uma roda. Onde eu estava com a cabeça nesse dia? Eu fico até hoje tentando entender. Minha avó me chamava de tupete de Guariba. Ficou uma cagada, que teve que fazer uns reflexos, contraste, crescer aquela raiz. Ó, só Deus, eu juro pra vocês que eu não consigo entender que naquela época que você passa amônia, com água oxigenada no corpo, fica desbravando essas coisas de pelo. Quando que você quer ter pelo, não quer ter pelo, porque quando você é atleta, você quer corpo de liso, você não quer ter pelo. E nem na sobrancelha se bobear, nem no braço, nem nada. Aí você acompanha aquela coisa, né, depilar, pinça engrossa, laser fez diferença, toda aquela coisa, bota o custo-benefício de tudo. Eu vim colocando o custo-benefício de tudo que transita e que também gerou dinheiro entre as academias e como você otimizar as coisas e entender efeitos de tudo. A quem joga como efeito colateral, ou já nasceu assim, ou a genética de fulano, ou isso e aquilo. Que eu nasci com pelos que nunca alteraram tanto, mas nasci com muitos pelos nas pernas, não gosto. Sou muito branca, em dado momento eu queria estar sempre bronzeada, eu não bronzeava facilmente. Máquina de bronzeamento artificial aconteceu, só comprei uma máquina, ela valia 35 mil e eu comprei por 3 mil, sendo que ela tinha acabado de trocar as máquinas, as lâmpadas, que valiam quase 10 mil reais, e me dividiu em 10 vezes para mim. Por isso que eu passei a ter uma máquina de bronzeamento que eu usei muito além de 800 sessões e ela ainda estava vivinha, funcionante. Só que eu mudei, aí levei ela para casa do meu irmão, moro na praia, nem vou na praia. Quando eu não estou sentindo bem, eu vivi tantas outras coisas. Eu morei em praia, em todos os lugares tinha como ir à praia, né? Vitória, né? Em Aracruz tinha como ir, não era longe, né? Mas mesmo assim, praticamente não vou. Eu vivi outras coisas da minha vida, ainda que acho bonita, um pouquinho ali e tal. Mas né, avalio com as pessoas o que virou uma harmonização, uma ambição e tal, mas algumas coisas eu acho bonitas e outras não. Eu corrigiria um pedaço da boca desde que eu mudasse o meu corpo, ia dar opção para minhas alunas que fazem, né? Que só se mexe aqui em cima já melhora um pouco, né? Se mexe assim, não necessariamente levantar a sobrancelha, quem tem que botar botox aqui, levanta aqui, que aqui nem anda direito. Seria agora o meu pescoço e o babadeiro que virou isso daqui, nesse engordar, foi uma merda do caralho, me envelheceu pra caralho. Tinha que, né, passei tanta rápido, tanta coisa, e a idade chega. Numa condição tal, o que seria a pessoa conseguir mexer ou mesmo operar isso aqui já alivia de muito. O resto é assim mesmo. E mesmo sobre alguns ângulos, além de eu falar muito empenado, eu vou tentar corrigir o desenho essa semana, que num dado momento usou uma tinta, mexeu do outro jeito, ficou outro resto de tinta. Usei tinta mesmo, não abro mão, eu vou fazer engrossar, vou fazer um contorno compensatório, mas eu tive um dente, que ele era altinho, né? Minha pigmentação dos dentes, tirar o aparelho dos dentes,
tem retração que você não pode, se você clarear com plaquinha ou sozinha, você tá morta no outro dia, você bota a inervação toda para fora, desmaia e vai internado. E minha dentina, ela não clareia facilmente, já fiz clareamento a laser, já fiz clareamento da plaquinha antes do tempo do aparelho, então eu não posso clarear em casa, não posso fazer nada disso, então eu tenho que cuidar dessa maneira. E eu já tive arcada cruzada, corri de fazer um implante, fiz botar um aparelho prometendo que eu ia fazer, não deixei fazer canal de um dente, pedi para tirar falando que eu ia implantar, fui enganando eles. Aí depois deixei um dente de trás, ele ficar no meio do caminho, porque eu tinha muito pavor de dentista e medo da pessoa fazer um implante, não pegar anestesia, eu tenho pavor. Eu já tenho que lidar com pedindo a Deus para que eu nunca precise fazer canal em algumas retrações, que o aparelho fica meio que tirando, mexendo nas raízes dos dentes. É uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque senão é uma cagada do caralho. Igual botar dente branco desgastando dentes desnecessariamente. Não funciona, nem muita gente aceita e é uma merda muito grande. Então é aparentemente comum, dá para corrigir algumas coisas, ainda que seja uma boneca montada, fitness, assim, é apontado, né, o que sobra. A boneca Master GH. Pior que depois que babou isso aqui, mais um motivo que eu peguei de fazer isso aqui. Piorar mais ainda. Mas tem hora que tu pendura, vou ver se lá para ano que vem e tal eu consigo melhorar isso aqui. Mas num dado momento falta pedaço, parece que a dentição que teve que ser alinhada. Ainda tem uma coisa de eu nunca tive, muito ao longo do tempo eu tive que usar, né, aqueles protetores, quando de quebrar tinha força enorme. Nunca tive bruxismo, nada disso. Mas num tempo um dente fez mudar pro outro a questão da mordida. E a boca virou uma coisa que já era um pouco meio sem pedaço, meio leporina, meio sei lá. Seria eu preencher, né? Ficar uma coisa meio ameniza. Vou tentar ver com a nova, porque eu borroquei, fiz ele estender uma coisa, eu deformei a curva. Era para ter achado um batom com fixação maior, eu não achei mais. Não achei cremoso, que eu não gosto, não achei mate, não procurei muito, não pode ser vermelho demais, às vezes eu tô toda irritada, toda borrada. Quando você já é meio canetinha, já não dá no momento, eu fiquei igual aquele travesti mesmo, adorava botar cílios pequenos, cílios grandes, hoje já não colocaria como medida constante. Depois que você tira, parece que você tem que reajustar a visão, né? Uma janela diferenciada, então eu tenho experiências multissensoriais que me levaram a entender muitas coisas. O ato estético me levou a entender prevenções, curas, tratamentos populares, subsistências. Nunca busquei como interesses de camuflagem. Eu queria que ninguém me visse. Eu tô careca em tal lugar eu vou estar assim. Não, nunca. Então quando eu leio todas as coisas, tudo isso emulsifica, eu avalio o valor de todas as coisas, porque que algumas coisas acontecem, são estimuladas, quando sobra ser arte, de onde que sai necessariamente, ou onde que termina, né? Então eu não posso encher a cara de maquiagem toda enrugada, não posso pôr botox toda enrugada. Então vamos ver, né? Já fiz laser em algumas coisinhas ou outro, eu tive uma parestesia, tirei os 4 sisos, eu tive uma espécie de paralisia, de ficar babando, fazendo alguns lasers até isso voltar, que um siso eu tirei os 4 de uma vez só e um demorou 1h45, tava tudo embolado o nervo, que ele teve que ser quebrado em 5 depois de ser tirado em 3. Quase enlouqueci, que foi com uma aluna antiga minha lá de Vitória. Encontrei com ela na academia aqui um dia desse, encontrei com ela na loja que eu trabalhei um dia desse. Ela e a irmã, elas malhavam comigo, eu chamava ela de carniceira. Se não fosse ela tirar todos esses aqui e tirar esse por último, eu nunca tinha tirado todos os outros. Eu trabalhei sentindo dor, dente não tinha espaço, eu levantava a gengiva, dor de canal. Quando eu deparei, parece que Deus me fez uma ciência de algumas coisas que eram necessárias, que não levavam à morte absoluta, mas dores para eu conseguir meus campos, como eu não gostar de agulha, e o porquê que eu fiz tatuagens, que eu queria registrar e conhecer os pontos do corpo. Até então era falar, tá faltando algum adereço aqui, vou colocar. Num dado momento eu estava desbravando os meus pontos corporais, minha capacidade de sustentador, entender as especificidades, né? Que muitas pessoas usam como entender os pontos terapêuticos ou tudo isso. Mas enfim, né, seria aliviar, mudaria muito, meu tecido é muito bom. Eu mesmo engordei de virar um lixo total. Secar demais é um problema, ficar em cara de bola é problema, nunca tinha ficado assim. Mas a minha cicatrização é absurda e a regeneração é absurda. O banho de bucha vegetal também favorece muita coisa, até quem tá malhando, tirar aquela gordura, aumentar a circulação, melhorar o frescor corporal. Então quer dizer, no meu caso seria a operação em cima, a operação embaixo, mexer
para aliviar isso daqui, não necessariamente ter que fazer, né, que ao longo do tempo a pessoa, se pudesse dinheiro, consertava muita coisa, ou quem tem tanto problema em se autoafirmar, mas se mostrar ou entender, mas realmente num dado momento, né, incomoda, num dado momento você quer manter, né, mas o rosto é tudo, né, o corpo é uma fortuna, o rosto é uma fortuna, que virou você avaliar do pescoço para baixo, do pescoço para cima, e amenizar esse babado. Parece que tinha um tempo que eu exprimia a cara puxando assim, ó. Você malha, fica suando, fica estimulando a mudança corporal, puxava isso aqui pra frente, e parece que isso aqui ficou solto, ó. Aí num dado momento você vê, né, tem o segredo de esticar, de proliferar, e num dado momento algumas coisas são literalmente cirúrgicas, e eu abraço toda a causa da medicina, nunca tive contra nada disso, e questiono muitas coisas quando eles não gostam de professores ruins, como eu também não gosto de médicos de fachada. Eu, graças a Deus, fui abençoada. Nunca tive mania de médico, mas eu tive, né, conheci pessoas maravilhosas. Também conheço muitos que não são bons, entendeu? E que geraram muito desconforto com alunos, com alunas, pessoas que tiveram situações tenebrosas dentro de consultórios, inclusive, que vinham chorar comigo, falar de denunciar, muitas coisas, sabe? E eu vim avaliando grupos, ambições corporais, sonhos, frustrações de grupos de todas as espécies, de criança, adulto, heterossexual, homossexual, né? E eu sou aquela pessoa, né? O meu cabelo é um cabelo bom, é o cabelo pior da casa. Mas o meu cabelo, ele tem essas demoinhas, mas geralmente ele é um cabelo muito bom, é muito fino, eu queria que ele fosse mais grosso, tivesse aquele peso, por isso que eu coloquei minha garré alguma vez. Uma vez eu detonei meu cabelo inteiro, passei a não cuidar tanto e resgatei o meu cabelo do passado. Depois eu não queria um cabelo do passado, eu queria um cabelo mais grosso, levemente ondulado, e coloquei um mega hair gigantesco. Tive várias experiências de mega hair, manutenção, custos, gente que trabalhou até na Globo já fez mega hair em mim, trabalhava com artistas da Globo, e ainda que ele era um falcatruoso, não era bom. Eu tive uma maravilhosa, que ela faz em poucos minutos de mexer na raiz, pintar, atendendo o telefone e botando um cabelo com preço muito bom, mas algo inacreditável, de outro mundo, de uma qualidade extraordinária. Então eu tive momentos diferentes para custear essas coisas, aconteceu trocar serviço, né? Passam a ser muitos custos, e você vê em atividade o que compensa em algum momento. Ah, você tem condição, cabelo curto é legal, você tem condição, num dado momento você quer estar com cabelão, só coloca naquele dado momento e acabou. Acho lindo, me agarrei, adoro, seria tudo de bom, né? Mas numa vida de enxugar tal, tem gente que tolera, tem que se lavar o cabelo uma semana, não é pra mim. Dá 2 meses e meio eu já tô pensando em manutenção. Eu não gosto daquele enredamento e fica perfeito. Eu não gosto daquele que é um martírio pra cabeça, mesmo que seja aquelas bolotinhas, você adorme, aquilo fica afundando na sua cabeça. Eu tive várias experiências de pessoas que sabiam fazer a base, não sabia cortar e danificava o cabelo, não sabia voltar ele pro lugar que ficava o cabelo quase todo. Não se estraga cabelo de mega hair, tem que saber harmonizar, tem que saber como é o cabelo, se descoloria antes, se pinta antes, é todo é um palco de ornamentação muito bonito, sofisticado, mas eu mesmo tenho algumas coisas que não seria mudar. Não sei que a velhice adquirir uma dobra aqui tenebrosa, funda, num dado momento a pessoa tem dinheiro e tal, repõe isso daqui um pouquinho, seria legal, né? Tem dinheiro e encapsularia os dentes, não sei. Boca num dado momento, pode até ser, a menina fez, disse que uma dor tenebrosa, eu faria assim, sem assado. Esse negócio de vai 4 vezes e faz de novo, um botox aqui, seria, eu já fiz, não senti dor, não senti, foi bem feito, né? Então eu tenho muitas experiências para compartilhar que agradam, avaliando pessoas, indicando pessoas, e eu gosto sempre de que também não falte trabalho para mim, as portas fiquem abertas e as pessoas me indicam. Eu sei avaliar o custo-benefício das coisas e tento ajudar, entendeu? Tem pessoas que passam por lift, por um monte de coisa. Eu não posso usar abrasivos, às vezes eu não posso usar nem filtro solar, eu quase não usei filtro solar uma vida inteira. Dependendo do filtro, ainda começa a virar uma casquinha, parece que você comeu, ou sabe-se Deus o que você fez, saiu correndo, não limpou. A gente, o pessoal sacaneia, né? Que fala assim, e se você não tá beijando, tá toda alergia aí, pega um barbudo, eu pego um barbudo que não é isso e assado, fica com a cara toda, né? Porque são alergias minuciosas e tem que ter aquela pomadinha que carrega para passar, porque fazer dieta aciona estresse enorme, por mais que você esteja bem, isso implica muito desgaste, né? Então a questão da cara e a questão do corpo virou-se um status, virou um laboratório estético sem fim.
Se você não souber, você botar na ponta do lápis ou avaliar, não paga. Honestamente não paga. Você trabalhar ou dependendo de um contexto de que é um salário, tem que saber ser inteligente para fazer sobrar. Mas às vezes tem profissionais que também não são bons, tem profissionais que são maravilhosos. E até que ponto a coisa evolui, a matéria-prima, as especificidades do corpo, tem que ter responsabilidade com seus antecedentes, com as suas particularidades. Tem gente que joga a culpa no profissional, tem que saber de fato o que você faz. Alimentação, medicação, tantas coisas interagem em questão de cabelo. Eu não gosto de fazer, a pessoa tem que me adestrar a fazer hidratação, eu não gosto. Às vezes eu nem condicionador passo, fico igual uma galinha molhada. Faz sim, por incrível que pareça, teve tempo de cabelo seco, mas o que era? Atividades, forçar com aquilo que a gente fala que é bonito, mas enfeia, não é do biotipo de algum, fala, ó, quer preparar para ficar loira, tem que preparar também para entender que é estragar cabelo. Muitas são muito claras perante tudo isso. E o que é alimentação e algumas coisas que mesmo resolve para você botar um cuidado no cabelo, né? Hidratação, dieta, tudo isso, cabelo, rosto, vira um balaio só, né? Tem pessoas que enchem de acne, se não tiver alimentação suja, medicação suja, tratamento sujo, não souber cuidar da pele, joga abrasivo achando que vai ajudar, piora. Então eu tenho, daquela época do leite de rosas, que trem, né? Pomada minâncora, Nivea, minha avó tinha uma pele impecável com aquela latinha de Nivea, não é o mais molinho. Aquilo é bom para passar no colo, aquilo é bom para passar na lateral para deixar, né, um emoliente ou deixar umedecido para não ter estria, ou tem que saber esticar a pessoa quando não está muito gorda e não tem uma pele com bastante elasticidade, senão estoura a estria desnecessariamente. Então tem que saber olhar a questão da baixa do percentual de gordura, como baixar e como utilizar exercícios para você não se tornar descabido em outras coisas que trazem prejuízo, olhando essas minuciosidades, não é? Então até que ponto coisas oleosas, tem pessoa que às vezes pega um óleo e passa, óleo simples, tem gente que não suporta, tem pelo, fica arranhando, não gosta de usar aquelas coisas oleosas, né? Tem muita coisa gostosa, muita coisa cheirosa. Eu mesmo não gosto de ficar empazinada de creme em calor, não gosto de ficar empazinada de coisa e costuma irritar. Então eu não posso usar alguns manipulados, já tentei coisas minuciosas ao longo do tempo, de consultar e de ser uma merda absoluta. Tem coisa de supermercado que funciona, às vezes você tem um condicionador, vai sobrando um monte de coisa, mistura, faz uma coisa ali, naquele dia acabou seu creme e tal, e você dá uma hidratada na perna, pode passar, saber aproveitar para não estragar, faz um efeito, condiciona a pele. É possível lavar a cabeça com detergente, a gente tem que olhar as condições de necessidades básicas, ou às vezes você entender, esqueceu isso, o que fazer, faltou dinheiro, o que fazer, ou por que não entender assim, sair dessa bitolagem, né? Sabonete líquido ou não, é preciso usar um carefree ou não é, são coisas, avaliando a rotina do dia, tal hora só que eu vou tomar banho, como fazer, né? O corpo responde bem, leva um desodorante com cheiro, sem cheiro, gosta disso, não gosta daquilo, otimiza para ser perfume, num dado momento eles falam, ó, você joga tudo aqui, tá queimando a lenha, você já danificou isso aqui e tal, pode parar de usar perfume por um bocado de tempo, e vamos começar de fato a usar a esfoliação e tal, porque tem determinados esfoliamentos que eles são tão abrasivos que o rebote é uma bosta. Tratamento de estria, tratamento de celulite, tratamentos de caô de gente que vai pra academia usar bomba, bota os outros tudo endividado, engrossa a voz, que a gente engrossa a voz prioritariamente falando muito e em climas diferentes. Minha mãe sempre teve voz grossa, eu tenho uma voz mais grossa impostada, mas tem muitos tratamentos estéticos que são uma merda, tem muitos que a pessoa tendo as suas inteligências, as particularidades, eles funcionam, mas tem tratamentos corporais, muitos que são, ó, você gosta de uma massagem? Tudo bem, eu gosto de calcular tudo pela independência. Você tá doendo, vou cansar a pessoa todo dia para ficar me esfregando, me massageando, o que eu tenho que tirar? Ainda que uma massagem seja algo muito bom. Mas eu experimento tudo pelo... Que horas o alongamento você sozinho, passivo, o meu protocolo comigo, né? Teve um momento que eu não podia nem alongar, ou eu utilizo alguns critérios iniciais lógicos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, o que é o aquecimento lógico, o que é o exercício em amplitude suficiente. Alongamento nem sempre funciona para quem é lesionado, se você não souber fazer, você estoura a pessoa
e volta. Então eu trabalho com os alongamentos mais básicos e para que as pessoas memorizem. Já trabalhei com aula de alongamento em dupla para quem tinha que forçar muito os braços e trabalhar o dia todo, aquilo dava um cansaço do caralho. Uma vez dei aula de alongamento, antes das aulas de body pump, que era um esforço físico nos braços também enorme. Nossa senhora, eu saía muito morta da aula. Eu pegava em dupla um senhor muito engraçado e a gente trocava as duplas, mas era um cansaço muito grande. Isso implica entender como cuidamos dentro de casa, como homens e mulheres se cuidam para que alguns gastos na rua sejam desnecessários e alguns paliativos tragam você entender o que buscam um ao outro. Tem gente que casa, entendeu? Você quer não encontrar eles, os dois são fugitivos dentro de uma mesma casa. Não se cuidam e problemas psicossomáticos são camuflados e se fazem caros. E são buscados de outras maneiras. Eu avalio muito o valor das coisas. Eu não camuflo minhas necessidades, meus limites, e eu trabalho com muita transparência. Você buscar porque você gosta é uma coisa, só que eu tenho que entender o caro que é a hipertrofia, a individualidade de você sustentar aquilo ali sem encher o saco dos outros prioritariamente. Quem está do lado, uma aula de alongamento, ela não cria uma socialização sozinho, não cria uma sociabilização como se tivesse em dupla. Muito relativo, muito relativo. Botar um grandão com o pequenininho, muito relativo isso aí. Trabalhei com atividade coletiva, com os kits individuais, para grupos unissex, eu atingi platô, depende do que você fala, como você educa. Tem pessoas que não aceitam você botar a mão nelas, tem que saber lidar com essas coisas. Tem pessoas, até que ponto, como interpretam a sua imagem. Por mais que às vezes a gente fala, eu sou acostumado a chamar os outros de querida. Às vezes por questão da relação com as minhas alunas, dentro da academia a gente tem algumas larguras. Tem gente que não sabe interpretar, tem gente que fala muito mais ainda com a gente. E tudo bem, né? Mas como profissional autônomo e dentro de um contexto de liberalismo, eu ganhei grandezas e larguras de responder assim. Aí você vê, você trabalha com muitas velocidades, você responde algumas coisas, né? E depois para pensar, ou não necessariamente, quando algum se incomoda, pode chamar atenção, mas geralmente eu nunca tive problema com isso não. Mas dentro de muito tempo no mercado e passa a trocar de mercado, você tem que mensurar outras coisas. Então algumas coisas sobre o rosto, igual eu, né? Tive problema várias vezes de nunca fazer... Oh meu Deus, como é que é o nome do tratamento vocal? Das aulas de blá blá blá, que eu fui lá, a mulher tava toda rouca, ela falando, quase não conseguindo falar, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Igual eu sempre dilatei tudo, trabalhava no ar-condicionado, esforço, falando, gritando, pra ficar só aquela bolotinha encostadinha. Estabilizou, mas quando eu era criança eu tive muito garganta inflamada. Então o que é você mudar o timbre várias vezes, cansar, trabalhar além do esforço, isso adoece. Então você lidar com hipertrofia, mudança corporal e insistir porque tem aulas para dar. E o que virou burocracias desnecessárias para você convencer todo dia, a coisa tem que aprimorar, você já tem que falar muito. Então tem populações que às vezes implicam em agradar mais. E todos os meus alunos sempre foram maravilhosos, mas alguns oba-obas demais não me agradam não. Então né, o que é a laringoendoscopia quando eu fiz na época e o que foi a fonoaudiologia. Então eu sempre pegava o plano de saúde e olhava tudo, crescendo isso aqui fica simétrico, fazer o tratamento de vaso, o que estoura no mesmo lugar, o que é a carga na vertical desnecessária. Num dado momento precisa acomodação do osso, mas limita, volta naquilo ali. Eu fiquei aqui de novo, meu sistema angiológico é de outro mundo. Para quem branca não fazia atividade, trabalhou com as cargas e as dietas que eu fiz. Tanto tempo, fui 2 vezes fazer tratamento de aplicação de vasinho, mas fui colocando tudo na ponta dos lápis. O que é você crescer, entender as diferenças corporais, precisar de usar palmilhas, avaliar tacos, não tacos, palmilha na frente, atrás, o que é uma mensuração, escanometria, isso mesmo. Que ao longo do tempo se sofisticou. O que é que sofistica, mas o que é suficiente? Atribuir alguns padrões e você determinar, não. Num dado momento, com diferenciais na lombar, não é legal. Palmilha atrás, palmilha na frente. Nem sempre você tolera palmilhas de dentinho, palmilhas de silicone, às vezes ou não. O que é escolher um tênis? Tênis com amortecedores descabidos. Quem maneja a carga fica com o pé mais rotado que o outro. Eu sou cheia de trelelê e avalio. Eu sou muito calibrada a perceber quando descompensa ou tem que variar amplitudes. Eu tenho muita precisão de avaliar máquinas e instrumentos, porque eu busco margem de segurança
eu não busco esforço se não for de fato para mudar e impor perante a mudança também observável. Então eu busco o custo-benefício tudo no preço do passo pago. Então eu não esqueço de nada disso. Então eu vou atualizando os dados, acompanhando as coisas, e mesmo como você tem a independência de buscar esses valores perante todas as coisas, né? Então é isso daí, um pouco da evolução estética, o que é uma cara, o que é uma orelha, né? Essa era mais mole, a bicha toda irregular, só encaixou aqui, falavam que era pavoroso operar, não foi problema algum. Mais uma tadinha, todas as duas são assimétricas, mas uma é tão certinha, a outra é mais molenguinha. Foi feito um trabalho muito bom. Eu nunca tive problema neurológico diagnosticado ainda, que às vezes o paciente está pagando de doido. Meu sistema neural é muito bom, entendeu? Meu sistema cardiovascular é muito bom, é impressionante, entendeu? Como eu respondo bem ao valor de revitaminar, utilizar, replastificar o corpo, né? Minha pele, ela é grossa, ela é dura, ela é firme, e isso é porque eu investi em muitas proteínas, eu abri mão de muita coisa e eu tinha que conhecer, sentir isso no corpo para entender. Daquele tempo que o pessoal estava tudo bombado, você tá lá comprando uma maltodestrina para aprender a engordar com albumina para ficar podre, usar massa, um Mega Mass, que aquilo é uma bosta, que parece que aquilo lá é um cocô tenebroso, tal de Total Mass, que parecia ser um barro podre, até você buscar, questionar quanto poder botar um whey protein no orçamento, que tipo de whey, tolerar, em que fase de dieta, como isso é um colágeno, até que ponto comparar com uma coisa ou outra, entender os montantes das coisas, daquele tempo que começou, então bota glutamina, bota BCA, bota glutamina, né? E você fala, até onde isso vai? HMB, como que você vai, até que ponto, qual é o platô mesmo que cataboliza e não cataboliza? Qual médico tem um senso de tudo isso? Então eu fui botando muitas coisas na ponta do lápis. Sempre que a coisa base te chama para voltar para a base. Eu falar, não, aquilo lá parece que tem... Até que ponto a coisa de fato é fidedigna? Vem de onde? Como acreditar em marcas e produtos? Se oferece para todo mundo, chega a todo mundo. Até que ponto quem repete? Quem perde? Quem o outro pensa em você também? Nós percebemos que as matérias-primas estão em muitas grandezas, muitas coisas, mas voltamos a dizer aqui que, né, o cabelo está mudando, não tem mais alergia descascando o ouvido, adquiri uma deficiência visual, né, tem que voltar a ver isso daí, não cheguei a colocar óculos no rosto, tem que vigiar sempre os meus dentes, uma hora voltar a fazer uma panorâmica, né, ver se está tudo bem, uma panorâmica para saber se no fundo não tem nenhuma cárie, porque muito tempo que eu não tenho cárie nenhuma ainda, que eu tenho obturações. Também é um milagre o que sobrou e parece que já era, ainda que no momento quando eu era nova eu me deparei com um panelão que eu fiz a mulher tirar quando aquilo chamou canal. O que é uma dor de canal? Aquilo enlouquece uma pessoa, aquilo vai pirando a pessoa, aquilo acorda, aquilo apaga, de repente aquilo enlouquece. Parece que eu tinha que entender também os campos da cabeça, entendeu? Questões, Deus veio me colocando amostrologizações para saber lidar com isso nesse tempo e outros tempos, viemos de outros tempos, acordar instintos lógicos, essenciais, adormecidos e não necessariamente. O que é um inconsciente, o que são as relações que dá ao humano datação, além da capacidade de estar só aqui, né? Então eu utilizo tudo isso. Em que momento acho cabelinho branco no nariz, cortar um pouquinhozinho, falou, oh, caralho, né? Até que ponto um laser, pessoas têm problemas funcionais, como otimizar um custo, olhar a evolução do custo, ter um pacote, é o pacote de harmonização da hipertrofia. Entre tantos que fazem tantas coisas, oferecem tantas coisas, mas não chega a todos, fica na mão de pessoas às vezes que nem tem competência, não deveria, né? Alguns que são só atletas, ou bota a cara uma vez na televisão, vende uma coisa, fala outra, viram, né, tanta coisa, e é tudo muito interessante, tudo muito bonito, mas são minuciosidades, né? Então falando um pouco de pescoço e cabeça, o que ao longo do tempo você fica embabadado, ainda que pintas nem sempre são problema, uma pintinha aqui, umas duas bolotinhas aqui, depois vou tirar, tem uma pinta no braço, que ela clareou ao longo do tempo que eu nasci com ela aqui em cima, que ela ficou clarinha, eu pretendo cortar, eu tô com uma verruguinha do lado que eu pretendo tirar, mas o tempo que eu fiquei dentro de uma máquina de bronzeamento artificial que expulsa
Nunca tive um câncer, nunca tenho nada, a gente não fala no dia de amanhã, mas eu coloquei a minha radicalidade em pauta. Pintas não aumentaram, foram os limites corporais. Então eu tenho muita coisa a dizer sobre minhas experimentações que garante se tornar interessante ter o que compartilhar, né? E é isso daí, né? Seguindo aqui com vocês.